E a linguagem do podcast, qual vai ser? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai definir a maneira como a gente vai conduzir o nosso podcast, o assunto no nosso podcast, seja ele em áudio ou em vídeo. Se você definir o seu público, você já tem aí um belo adiantamento aí, uma bela evolução, né? Já tem um caminho andado para você definir a linguagem, porque definir o seu público vai te ajudar demais a definir como você vai falar com esse público. Aqui não é um podcast, é o curso de podcast, mas já foi, né, um podcast, o Alotênica, o curso de podcast, no qual eu conversava. Então, se eu pegar esse conteúdo aqui, tirando os inserts em imagem que a gente está colocando, os links aqui que a gente deixa nas aulas e tal, mas eu pegar esse áudio e colocar ele num feed, eu posso muito bem fazer uma série de podcasts com todos esses tópicos, porque eu escolhi essa linguagem. Eu escolhi falar de uma maneira bem articulada, eu escolhi falar num tom mais didático, eu tô falando com pessoas que, né, eu tô ensinando você, eu tô compartilhando conhecimento, então eu tô utilizando uma linguagem que ao longo de muitas décadas, né, mais de 30 anos aí estudando, né, eu aprendi a dar aula, eu aprendi a ensinar, eu aprendi a compartilhar conhecimento. Como o meu conteúdo é um conteúdo dessa natureza, é natural que eu tenha escolhido essa linguagem para os meus conteúdos de ensino, onde eu estou ali como professor, como instrutor, compartilhando um conhecimento com você. Mas essa linguagem, ela pode não funcionar, com certeza, ela não vai funcionar em outros formatos para outros públicos, né? Se você vai fazer um podcast narrativo, você vai ter que falar de uma maneira diferente, você vai ter que falar de uma maneira um pouco mais rápida, provavelmente, você vai ter que colocar acentos e nuances e tons um pouco diferenciados, você vai ter que usar uma linguagem, às vezes, um pouco mais jornalística também, utilizando termos e pausas e ênfases, né? Silêncio também é uma ferramenta de ênfase bastante importante. Então, isso tudo faz parte da linguagem. Eu vou fazer um podcast de entrevista, de bate-papo. Vai lá, você já sabe, Nerdcast é assim, o Radiofobia é assim, o RapaduraCast é assim, né? Todos os podcasts de bate-papo são assim, despojados, batem o papo como se estivesse numa mesa de bar. Os videocasts também é a mesma coisa. E os videocasts extrapolam um pouco isso, né? Porque aí o vídeo podcast, ele não tem edição, não tem sonorização, não tem efeitos, não tem nada. Tem muitos que gravam aí durante 3, 4, 5, 8, 12 horas. E aí depois vão pegar esse conteúdo, vão, né, fazer cortes, enfim, é um modelo de monetização. A gente vai falar isso mais pra frente no nosso módulo sobre monetização, mas é um outro formato e, consequentemente, é para um outro público e utiliza uma outra linguagem, totalmente diferente, né? Outra coisa da linguagem também que é interessante é que, não sei se você percebeu, mas eu sempre falo com você na terceira pessoa do singular. É você, né? Eu, tu, ele, ela, você, né? Então, eu faço, tu fazes, ele faz, ela faz, você faz. Então, é pra você, a terceira pessoa, né? Terceira pessoa do singular. Eu falo com você como se, né? Realmente eu tô falando de pessoa pra pessoa. Eu acho que dificilmente, não é impossível, mas dificilmente a gente vai ter uma sala de aula, onde alguém vai botar esse curso aqui num telão para 10, 15 pessoas ou mais, que justifique eu tratar você na terceira pessoa do plural. Como vocês, galera, e aí pessoal, e aí gente, e vocês, como é que vocês estão? Essa linguagem é muito mais utilizada nos vídeos, na TV, né? Depende também da TV, né? Geralmente, se você for assistir um jornal, né? Um jornal nacional, um jornal da Band, enfim, um jornalístico aí, você vai ver que o noticiário, você vai ver que os âncoras, eles tratam nós, audiência, na terceira pessoa do singular. É você. Você aí, você nosso espectador, você que nos acompanha, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu download, obrigado por você estar aqui comigo, né? Por que que o podcast prefere a terceira pessoa do singular e não a terceira pessoa do plural? Primeiro porque é uma coisa óbvia. O podcast em áudio é uma mídia que, via de regra, se consome sozinho.
Você ouve sozinho, você coloca um fone de ouvido e você vai pra academia, você vai lavar uma louça, vai limpar uma casa, vai fazer uma atividade doméstica, vai cozinhar, né? Vai levar o cachorro pra passear, vai andar de bicicleta. Enfim, o podcast em áudio é uma mídia que se consome, via de regra, enquanto você tá desenvolvendo outras atividades que não exigem uma atenção dedicada. Você está desenvolvendo várias atividades ali, mecânicas, você está fazendo aquilo, limpando a casa, por exemplo, lavar a louça, são bastante comuns. E academia, por exemplo, né? Eu, por exemplo, escuto bastante podcast na esteira, caminhando, quando eu tô malhando e tal, eu tô ouvindo podcast. Por quê? Porque é áudio, eu tô consumindo aquilo ali. Então, é uma pessoa só por vez. Você tá aqui, ó, no ouvido, você tá falando no ouvido direto, eu tô falando no seu ouvido direto quando você ouve um podcast, então é uma coisa de pessoa para pessoa. A linguagem do rádio é assim, a linguagem radiofônica, né? Trata o ouvinte na terceira pessoa do singular. Olá você, querido ouvinte, você, meu amigo, minha amiga, você que tá aí, né? A linguagem do rádio AM, saudosa linguagem de comunicação dos comunicadores do rádio AM que tratavam o ouvinte dessa maneira. Os locutores de FM, ainda hoje, né, a maioria deles trata o ouvinte assim, na terceira pessoa do singular. Os vídeos, que já tem aquela coisa de terem ali, né, você sabe que tem pessoas ao vivo assistindo, 100 pessoas, 50 pessoas, 10 mil, seja lá quantas forem, e aí, como obviamente você tá falando instantaneamente para muita gente, geralmente quem faz os mesacasts, os videopodcasts, utiliza essa linguagem na terceira pessoa do plural e trata a audiência por mais de uma pessoa no plural. Mas linguagem não é só isso. Não é qual pessoa que você vai usar, do singular ou do plural, não é isso. A linguagem é de que maneira você vai falar, qual o tom da sua voz, que tom que você vai colocar. Vai ser uma coisa mais calma, né? Vai ser uma coisa mais... Se você, por exemplo, rádio, imagina o rádio. Vai fazer uma rádio de música romântica. Música romântica é uma coisa mais no pé do ouvido, né? O locutor fala com você, uma voz um pouco mais macia. Ele abaixa um pouco, ele coloca um pouco mais de grave, sem impostar, assim, aquela coisa assim de impostação de voz. Isso não se usa mais. Mas ao invés de eu falar dessa maneira mais didática, mais enfática que eu tô falando, eu simplesmente abaixo o tom, desço aqui um pouquinho, né, da ênfase com que eu tô falando, e aí naturalmente vem uma coisa mais acolhedora, uma coisa que abraça mais para um horário de uma música romântica, um flashback, né, um estilo de rádio, um estilo de linguagem assim. Então você sabe do que eu tô falando. Se você vai falar com criança, você vai falar de um jeito. Se você vai falar com profissionais, você vai falar de outro jeito. Se você vai falar com a galera, os seus ex-colegas da faculdade, você fala do seu jeito. Não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum em fazer um podcast para 5 pessoas ouvirem. Vou fazer um podcast pra galera da facu e só vou usar piada interna, só vou usar expressão que só eles entendem. Não tem problema, só não reclama depois que a sua audiência não cresce, porque é o tipo de papo que pode ser, a não ser que seja algo muito engraçado, muito interessante, muito revolucionário, via de regra você não vai ter uma audiência gigantesca que não entende o apelido jocoso daquele seu colega de faculdade ou qualquer coisa assim, né? A linguagem para você fazer um programa de política, um programa jornalístico, um programa sobre economia, um programa sobre educação, né? Um programa religioso, por que não? Pra você fazer um podcast religioso, falar sobre fé, falar sobre crenças, qualquer ela que seja, você vai adaptar a linguagem ao seu público e ao formato. Por isso que é nesse ponto aqui, nesse momento aqui, nessa aula aqui, que eu confabulo, ó que bonito, a respeito de linguagem com você. Não é só ligar o microfone e sair falando o que você bem entender. Pode ser também, sem planejamento. Ok, mas aqui no curso a gente tá te dando uma linha mestra, né? Uma coluna vertebral ali, uma espinha dorsal, para que você tenha um direcionamento. E o direcionamento, o aconselhamento que eu te dou é que, de acordo com o público, você pense qual é
além do formato que a gente já falou, qual é também a melhor linguagem que você vai utilizar para alcançar esse público. Faz testes. Se você já lida com esse público no dia a dia, é muito mais fácil. Se você é um profissional, se você é um professor, se você já trabalha no dia a dia com algo que vai ser o tema do seu podcast, é muito mais fácil, porque você já está lidando com esse público no dia a dia. Então, por exemplo, mercado imobiliário, podcasts corporativos, né? Vamos supor, de uma montadora de automóveis, de uma concessionária de moto, de uma fábrica de móveis. Você já conversa com esse público no seu dia a dia. Você já sabe qual é o pitch de vendas, né? Aquele texto que você vai vender, que você vai conseguir tocar ao interesse, né? Despertar o interesse desse público com mais eficiência para que ele engaje com você, compre o seu produto. Você pega essa linguagem que já é uma linguagem testada e aprovada, né? Consagrada já no seu meio, você traz essa linguagem para dentro do podcast. O importante é que você não se esqueça de, no processo total da concepção do seu podcast, levar a linguagem em consideração.